Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Círculo das Emoções. Eu sou Nanda Biocchini, idealizadora desse projeto. Estou aqui com o Lucas e com a Sol, do Tribe Zen, para continuarmos olhando nos olhos com muito amor das feridas emocionais que compõem a nossa personalidade, nosso traço de caráter e a nossa forma de caminhar na vida. Estão gostando? Sim, muito. Salve, Que salve, alegria. pessoal. Que alegria. Muita alegria estar nessa mesa com vocês. E deixo um convite até para a nossa audiência de conhecer as outras temporadas do Círculo das Emoções, que, nossa, é para maratonar, porque tem uma linha de construção ali, uma linha de raciocínio muito legal. Vocês sabem que uma das características desse trabalho do podcast do Círculo é que a gente estrutura como uma jornada de aprendizagem. Então, um podcast vai compondo o aprendizado junto com o outro, né? Então, esse convite do Lucas aqui realmente vale a pena, galera. Maravilhoso. Imagina viver isso, né? Vou deixar o convite então, Sol. Imagina viver isso. Quem quiser viver a experiência direta de tudo isso que a gente vem compartilhando aqui nas temporadas do podcast do Círculo das Emoções, dia 20 de janeiro de 2024, teremos o retiro do Círculo das Emoções para você poder se aprofundar nesses ensinamentos, na experiência direta e trazer um campo de profunda transformação, amadurecimento emocional e elevação da tua assinatura vibracional. Maravilhoso. Maravilha. Se quiser participar, clica no link da bio, deixa seu nome na lista de interesse que a gente vai entrar em contato com você e te receber com muita alegria. E aí, bora olhar nos olhos de quem hoje? De quem? É bem profundo para mim falar sobre essa memória emocional. Já vem, né? Uma força aqui no meu coração, porque é um dos principais componentes da minha matriz de dor, que é a dor do abandono. A memória da dor do abandono. E percebam que já há uma diferença entre o abandono e a rejeição. A rejeição, eu chego naquele ambiente e a sensação é que ele me repele. Não que necessariamente isso esteja acontecendo, mas a sensação na memória do feto é que aquele ambiente me repeliu instantaneamente. O abandono é a sensação de que eu recebi, eu fui amada, eu pertenci e de repente eu não tenho mais o amor, o acolhimento, o amparo, o pertencimento. Existe uma diferença. Que legal. Imagino que isso deve gerar uma certa ansiedade de que pode acontecer. Exatamente. E aí a gente faz o link com o quê? Com o apego ansioso. Perfeito. Tá, não tá. Tem o amor da mamãe, não tenho mais. Tem o amor da vovó, daqui a pouco foi trabalhar, não tenho mais. Né? E aí gera uma ansiedade, uma angústia. Na verdade, a palavra é essa, Lucas. Não é ansiedade, é uma angústia de falta. Entendi. Uma angústia de falta e que muitas pessoas, gente, chegam a ter um buraco aqui no peito. Um buraco físico aqui no peito, que é uma profunda angústia de falta, uma profunda angústia existencial. Então, lá no primeiro episódio, lembra que a gente falou que todos têm uma matriz original de dor, com essa dor da separação da fonte criadora de tudo que é, mas que alguns traços potencializam essa sensação e outros menos. Então, esse traço que tem a memória emocional do abandono, que a gente chama dentro da abordagem haitiana, que é a base do trabalho terapêutico que eu conduzo, do traço oral, ele tem essa dor da angústia existencial muito acentuada. Muito acentuada. É um vazio. E é um lugar em que é muito delicado que essa pessoa fique nesse vazio por muito tempo. Porque diferente, por exemplo, de uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade, que ela vem de uma maneira intensa, mas ela passa, a angústia existencial, ela fica. E ela fica. E ela fica. E essa pessoa precisa de apoio terapêutico. Porque, como ela fica ao longo do tempo, se ela não recebe um cuidado e um apoio terapêutico, essa pessoa desiste da vida.
Não porque a vida tá pesada ou ruim, mas porque ela não aguenta mais sentir esse vazio e esse buraco. Então percebam que a emoção que está associada aqui à memória do abandono é a tristeza. Nossa. É a melancolia. E em casos agravados, essa memória emocional está muito relacionada a casos de depressão. Provavelmente as pessoas que sofrem de depressão têm um grande percentual dessa dor do abandono. A gente estava falando aqui, né, que todos nós temos todas essas 5 feridas emocionais. O que muda é o percentual de distribuição em cada uma delas, né, que nos torna únicos. Sim. Então, é profundo isso que a gente está trazendo aqui, no sentido de um convite profundo de um trabalho de reconexão espiritual para essas pessoas que têm a ferida do abandono. Inclusive porque são pessoas muito intuitivas, muito sensitivas, muito sensíveis, muito empatas. Lembra que você me perguntou, elas leem também o campo quando a gente estava falando dos esquizoides? Sim. Eu falei, não. Os orais, sim. E esse é o superpoder Escaneamento. do oral. Ele chega no ambiente, ele sabe tudo o que está acontecendo, ele sente o que as pessoas estão sentindo, ele tem uma capacidade de leitura do campo e das emoções e das energias e de tudo que está acontecendo ali. Impressionante. Uau. É um dos superpoderes dele, junto com a comunicação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas percebam que o caminho de alívio, o caminho de cura, o caminho de ganhar conforto para quem tem esse traço oral, passa profundamente pelo reconhecimento do ser espiritual que é. Porque é um profundo senso de falta, gente. O oral ele vai carregar uma sensação de insuficiência, de que faltou, de que nunca tá bom o suficiente. E aí eu nunca sou boa o suficiente. E isso acaba desencadeando uma autoexigência, uma autocrítica que piora ainda mais a situação. Que é a busca, né, incessável que a gente estava falando lá no primeiro episódio. Isso. Então percebam a importância dos papais, mamães e cuidadores trazerem uma constância nesse fluxo do amor, uma consistência nesse fluxo do amor. É como o caminho para que essa memória emocional do abandono ela seja um pouco mais suave, um pouco mais sutil, né? E o que vai acontecer? Quando é que essa memória se forma no corpo da criança? É na fase da amamentação. Então percebam, a gente tem a memória da rejeição no útero, que culmina no nascimento e no parto, que é mais uma dor de separação. Sim. E aí a gente vai somando, né, Lucas? A separação original da fonte criadora, o parto, você tá tendo uma segunda memória de separação do corpo da sua mãe, que era o seu mundo. Aí vem o movimento do olhar da mãe ser a luz que guia aquela criança na vida. E a amamentação é esse ponto de contato e de conexão, em que o olhar se cruza e essa criança se sente amparada, cuidada, recebendo o que ela precisa, recebendo a nutrição da vida. Então percebam, se aconteceu alguma questão nessa amamentação e essa criança não pôde mamar no seio da mãe, é como se ela não... É forte, né, gente? É como se ela não conseguisse receber. Nossa. É como se ela não tivesse aprendido a receber a nutrição da vida. E tem tudo a ver com a fase de amamentação, né? Que é a nutrição do Isso. bebê. Uau. A receber o amor, a receber o néctar da doçura, do cuidado, do amparo. E por isso fica essa memória de falta, de escassez, de insuficiência, de reclamação. E é uma dor, assim, que essa criança grita, ela chora muito para alguém tentar resolver essa questão para ela. Ela chora chamando a ajuda, chamando a busca. Alguém tira essa dor de mim? Alguém tira essa dor de mim, pelo amor de Deus, porque eu não tô aguentando mais ficar aqui. E aí o que acontece? Novamente a gente vem com a velocidade e a precisão.
Porque a gente pode ter o oral da falta e o oral do excesso. O oral da falta é quando ninguém aparece para ajudar essa criança. Ou demora muito para ajudar a atender aquela necessidade que está acontecendo. E ela se sente desamparada. Então, percebem que tem uma dor do desamparo aqui junto com a dor do abandono. Sim. O oral do excesso, como é que acontece? O cuidador está ali, ele está tentando tudo. Ele dá banho, ele dá mamadeira, ele pega no colo, ele esquenta, mas ele não está conseguindo acertar em qual que é a necessidade que está gerando um incômodo agora. Nossa. Então, eu recebo, mas não resolve a questão. Então, é como se eu não recebesse, no fundo. Faz sentido para você? Porque eu não tô recebendo o que eu preciso. Eu não tô Muito recebendo comum. o que eu preciso. Nossa. Recebo, mas não toca, porque eu não tô recebendo o que eu preciso. Então, vejam, velocidade, precisão e constância. Muito interessante, né? Muito. E aí já dá pra gente perceber que o oral vai estar muito associado ao apego ansioso. Quem tem a memória emocional do abandono e desenvolve uma personalidade, traços de caráter oral, provavelmente tem um desdobramento aí do apego ansioso dentro dos seus relacionamentos na vida adulta. Sim. Ou seja, é desafiador transitar na distância. É desafiador transitar na independência. Tenho facilidade para a intimidade, para o vínculo, para a conexão, mas um desafio para a segurança, né? Mas é desafiador caminhar na independência e na liberdade. Que foi programado, né? Me veio uma memória aqui, porque é algo que minha mãe me contou, assim, virou uma chave em mim, que quando a minha irmã nasceu, eu era bem pequenininha, e aí ela tinha um mecanismo que ela fazia para suprir, porque eu sinto que deve ter sido esse por excesso. Eu acho que o meu. Porque minha mãe era muito cuidadosa e muito atenciosa, muito amorosa. E aí, quando minha irmã nasceu, ela falou que ela fazia uma estratégia para eu não sentir ciúmes, que era pedir para as pessoas que fossem visitar minha irmã, que ia levar alguma coisa para minha irmã, levar algo Pra para você mim. também. E quando alguém não levava, ela ia lá e fazia e fingia que era a pessoa que tinha dado. Então, para suprir ali, talvez ela tenha necessidade, vai sentir ciúmes ou vai sentir que ela não tá sendo vista, eu vou dar aqui. E aí, às vezes, não é o que eu preciso. Perfeito, Sol. Né? E aí veja a importância da qualidade da presença dessa mãe. Porque talvez até eu tenha amamentado 1 ano, 1 ano e meio, mas se você está amamentando e a sua mente está vagando, e o que você está pensando, e você está distraído e não tem o nível da conexão, ainda assim há uma memória de falta. Tá? Então, um convite para esse trabalho de mindfulness, de meditação, da qualidade da tua presença em todas as suas relações, e especialmente para quem escolhe colocar uma criança no mundo e ser aquela pessoa que vai dar o contorno para essa alma poder expressar a sua pureza e a sua verdade nesse mundo. Sim. Porque é só na presença que você vai conseguir começar a identificar qual que é a necessidade que precisa ser atendida. É só na presença que você vai começar a conseguir a ter precisão para resolver essa necessidade. É muito lindo você trazer esse exemplo, Sol, porque o meu exemplo é a moralidade de falta. A minha mãe não teve leite para me amamentar e eu desenvolvi uma rejeição ao leite. Eu realmente quase morri, gente, nos primeiros dias de vida, porque vinha um refluxo e nada parava no meu estômago. E foi desesperador até entenderem o que estava acontecendo e conseguirem trazer uma solução para a questão. Então, nos primeiros dias de vida, olha o nível de memória de dor e de abandono. Sim. Que teve presente aqui. De não conseguir receber o néctar da vida, a nutrição da vida. E pensam que a boca é a nossa grande fonte de saborear, de desfrutar, de sentir o prazer. Então, as pessoas que têm essa memória emocional de abandono, elas têm um grande desafio de saborear a vida. De desfrutar, de sentir o prazer, de relaxar nessa nutrição, né? Por outro lado, quando você tem o oral do excesso, ele é a gostosura. Ele é a gostosura em pessoa, né? Todos os órgãos dos sentidos
do oral, seja o de falta ou o de excesso, eles são superativados. Então tem uma sensorialidade. É como se eu sentisse mais a vida. Né? Eu quero sentir as paredes dessa casa, eu quero sentir as pessoas que estão ao meu redor. E por que isso acontece? Porque a mielinização está chegando na região da cervical. Então, no esquizoide está na região da cabeça. E no oral está chegando na região da cervical. Ou seja, está pegando toda essa parte aqui, ó. De maxilar, boca, pescoço. Vai pegando um pouco do tronco, do coração. Então, o oral é aquele que sente. Se o esquizoide é aquele que pensa e que vive no mundo da cabeça, o oral é aquele que sente. Não, peraí, eu preciso sentir um pouco isso. E o oral, muitas vezes, vai precisar chorar. É um recurso do oral, chorar. E aí a gente olha para o paradigma social que a gente vive. Não pode chorar. Que não pode chorar. Como que essa pessoa consegue viver se ela não pode ser ela? Muitas vezes, se ela está numa situação de tensão, de pressão, que precisa resolver algo rápido, ou que está apertando ela emocionalmente, essa pessoa não vai conseguir ativar sua capacidade lógica, de raciocínio, de chegar numa conclusão, se ela não chorar antes. Nossa. Então, se você se relaciona com uma pessoa oral, dê espaço para ela desaguar, dê espaço para ela chorar, porque isso vai elaborar o que está acontecendo para ela poder chegar no movimento cognitivo, né? De compreensão, de conversa, de realinhamento. Saber disso nos relacionamentos de casal é muito importante. Sim. Porque no momento que o oral precisa desaguar, ele só precisa falar, gente, só precisa desaguar, precisa botar para fora. Ele nem sabe o que ele quer. É verdade, nem sabe qual que é o pedido, qual que é a necessidade. Só preciso falar, botar para fora. E aí, se esse oral se relaciona com o esquizoide, que na hora que tá colocando, o oral tá colocando o seu desaguar para fora, o esquizoide vem querer trazer soluções, colocar o seu mental a serviço de apoio. Nossa, não vai ajudar. Só vai criar ainda mais tensão. Me lembrou um pouco do conteúdo daquele livro 5 Linguagens do Amor, mas isso é muito mais profundo, eu sinto. Sim, muito. É profundo mesmo. E eu sinto, nesse movimento da minha vida agora, buscando desbloquear, trazer um pouco mais desse lado oral para minha vida. De sentir mais. Maravilhoso, né? Lucas. Porque você vê, o esquizoide evita o sentir. O oral só sente. Então, ele precisa de um pouco mais de contorno para o sentir. Enquanto o esquizoide, o caminho de equilíbrio é abrir um pouco dessa dureza para deixar o coração ser tocado. O oral só sente, gente. E muitas vezes não sabe nem nomear, dizer o que está acontecendo, pedir a ajuda que precisa. Entende? É como se ele quisesse que o outro adivinhasse o que está acontecendo. Porque pensa no... Sei. O Lucas faz isso comigo. Ele fala, o que você quer? Maravilhoso, sei. Porque pensa na criança que tá lá com uma necessidade, ela só chora. Ela não sabe falar ainda. E ela quer que o cuidador adivinhe qual que é a necessidade dela. Nossa. E na vida adulta continua sendo igual. Eu me esgoelo de chorar para alguém adivinhar qual que é a minha necessidade e tirar essa dor de mim. Eu nem sei que dor é essa. Eu não sei, Lucas, que dor é essa, mas tira ela de mim, pelo amor de Deus. Nossa. Isso no relacionamento, ele pode ser uma chave muito poderosa ou pode ser um drama muito forte. Né? Se não detectar, não tiver essa inteligência. Sim. Me veio aqui quando eu era mais nova, com vários tipos de relacionamentos que eu já tive, não só o relacionamento amoroso, casal, mas, por exemplo, com figuras importantes, pai ou um patrão, por exemplo, e quando eu tinha que expressar alguma coisa, eu chorava junto. Às vezes eu tinha que falar alguma coisa importante e vinha o choro, às vezes eu não conseguia nem falar. Agora isso ativou uma memória que me... Mas sabe, Sol, muitas das mulheres que eu atendo no acompanhamento terapêutico, tem parte do aprendizado que é esse. Perceber quando precisa chorar. E poder se retirar ou poder falar, eu preciso chorar antes de olhar para essa questão. Porque quando a gente está na presença com o nosso coração, sabendo que esse traço está presente, gente, nós sabemos quando precisa chorar para regular o que está acontecendo aqui e poder se posicionar. Então, se vocês convivem com orais, seja no trabalho, no relacionamento amoroso, na amizade, percebam essa necessidade e deem espaço para essa pessoa
desaguar. Isso é respeitar a personalidade dela, a forma dela de ser. Ela chora para alguém resolver aquela questão. Então, veja, o esquizoide se cala, né? Ele se esconde. Você olha para o olho dele e é vazio de alma. É quase que ele olha para você e você atravessa, assim, tem uma desconexão. O olhar do oral, ele é quase que um pidão, assim. Ele conecta, ele é quentinho, você se perde no olhar do oral, sabe? É quase que, ai, por favor. Me dá um abraço. Sem falar nada. Ele conecta. E aí esse choro, esse pedido, vai ativar o segundo superpoder do oral, que é o quê? A comunicação. O oral, quando está na sua virtude, na sua potência, se expressa e se comunica muito bem. Vocês estão vendo, né? Todo mundo que acompanha o podcast e os retornos que a gente tem recebido, né? Vocês estão testemunhando o superpoder da oral aqui. Nanda. Que legal. Né? E essa sensibilidade, profunda sensibilidade de sentir o que o outro está sentindo, de saber o que está acontecendo no campo, dentro da outra pessoa, né? Então, são pessoas que muitas vezes são muito bons terapeutas, né? Nesse sentido. Tem uma virtude aí da comunicação, quando ele consegue se expressar. E um lado mais desafiador é que muitas vezes vem uma linha tênue de, na vida adulta, o oral seguir numa postura mais vitimada, mais esperando um salvamento, mais chorando e lamuriando para alguém me tirar daqui, para alguém resolver o meu problema. Então, há um caminho de reequilíbrio desse oral tomar posse, tomar firmeza, tomar autorresponsabilidade. Por cuidar do seu próprio corpo emocional, do seu vazio existencial. E ampliar um pouquinho a perspectiva de tirar o foco do receber, porque isso vai deixar ele numa lamúria de falta, e começar a doar. Sair de um autocentramento de que eu quero receber e não tem, eu quero receber e não tem, e ampliar esse movimento e começar a se colocar a serviço para doar. Pela falta de nutrição, começar a nutrir. Começa a doar, a servir, a se colocar a serviço, e isso começa a mover esse preenchimento do vazio existencial, porque ele está ocupando o seu lugar de expressão. Né? Faz sentido, gente? Nossa, poderoso. Total. Muito. Então, essa dor do abandono vai gerar um corpinho que é assim, como o meu, como o da Sol, né? Bem redondinho. Você vê, é magro, mas é redondinho. Tem uma coisa assim, me abraça que é gostoso. Eu posso ficar aqui para sempre nesse abraço acolhedor, quente, cuidadoso. Essa frequência vem muito no oral, porque ele quer o afeto, ele quer o tato, ele quer, sabe, a conexão visual, sabe, se sentir visto, amado, ver o outro, né? Então, aquela coisa, ai, que gostoso aqui, é coisa do oral, gente. Quer deixar um ambiente gostoso? Bota um oral para cuidar. Que gostoso essa experiência. Ai, que delícia, sabe? É um superpoder também de sentir essa gostosura, esse saborear da vida, né? E que algumas vezes pode deixar esse oral num lugarzinho assim, um tantinho quanto folgado. Um tantinho quanto folgado, um tantinho quanto abusado, sabe? Sentindo que está no direito de só ser servido, receber, né? E às vezes isso invade um pouco o campo do outro. Então, é um rostinho mais redondinho, né? As articulações são mais rechonchudinhas, o olhar conecta profundamente. Você olha nesses olhos e quase que você consegue ver a alma daquele ser ali, né? E vai trazer muita essa virtude da sensorialidade em todos os órgãos dos sentidos, né? Como é que toca aí pra vocês? Me veio aqui uma palavra, não sei se faz sentido, mas ele busca por conexão também? Busca por profunda conexão. Tem uma dor do não ser visto, né? Porque quando a necessidade não é atendida, a sensação é essa pessoa não tá me vendo. Então, ele vai buscar esse vínculo que a gente falou lá no primeiro episódio. Ser visto, ser ouvido e ser amado pelo que ele é, de forma consistente, né? Nossa. É um perigo para manifestar uma depressão aí. É uma linha muito tênue, Lucas.
Porque tá sustentando um avatar que não é a pessoa como essência. Isso é o que faz essa desconexão da essência mesmo. E me veio aqui também, ele pode oscilar entre as polaridades, que nem você trouxe a tristeza, ele pode às vezes ter momentos de muita alegria, que nem você falou, de estar nessa contemplação, do gostoso, do alegre, e de repente, amanhã, nossa, falta tudo. Pode, porque são picos de consciência, de reconhecimento de que há suficiente, né? Mas a cristalização emocional, o padrão estabelecido é o da falta, é o da escassez. Então, vejam, um caminho de equilíbrio é o exercício da consciência da gratidão. É remover esse véu da distorção e da ilusão de que faltou, de que foi insuficiente, e começar a validar e a reconhecer o que há de suficiente, o que houve de suficiente, porque você sobreviveu e você chegou até aqui. E como eu falei lá no início, o caminho de reconhecimento, e aqui a gente traz de volta ao autoconhecimento absoluto, de reconhecimento da essência divina completa, plena, luminosa, puro amor, é o caminho de libertação final para essa memória de dor, do abandono e do desamparo, né? A dor dessa pessoa é não posso contar com. Não posso contar com. Não tem ninguém aqui por mim, eu vou ficar desamparado. Nossa, faz muito sentido para mim. Toca muito. Né? Certos preceitos que estão sendo citados aqui, em vários episódios que a gente grava, não só pro oral, mas, gratidão. Por exemplo, essa frequência da gratidão, ela é cura para tudo. Ela, se ancorar na gratidão é um exercício fundamental, eu diria. Sim. Igual a gente falou da meditação, esse exercício também da gratidão também é algo que tem que estar diário. Para todos, gente. Isso, o Lucas tem razão, independente do traço. Por quê? Porque o paradigma social que a gente vive está pautado no medo, na escassez e na falta. Nossa, É verdade. Então, toda a cultura está enraizada nesse olhar de falta. Além da personalidade que foi Isso. criada, que é o programinha, tem a cultura, né? Um paradigma social. Foi o que a gente falou, que né? reforçou. Lá no começo, Sol, tem as crenças que foram moldadas a partir das experiências na infância, nessa vida. Tem as crenças culturais, tem as crenças ancestrais que chegam até nós através do nosso DNA. Tem as tendências e as vacinas kármicas que são carregadas e já chegam com a gente aqui no nível de alma, entende? É profundo. Tem uma complexidade muito maior que aqui nessa temporada a gente está fazendo um recorte para poder aprofundar no que diz respeito às memórias que aconteceram nessa experiência, né? Sim. Durante a infância. Maravilhoso. Então, o oral pede por conexão, pede por vínculo, pede por amparo. Se você olhar para a carinha dele, dela, tem até um tonzinho um pouco infantilizado, um pouco de criança, né? Que ainda está muitas vezes esperando o colo, ainda está muitas vezes esperando o salvamento. E um desafio que eu vejo, gente, muitas pessoas que têm essa memória de dor e esse traço de caráter acabam transferindo essa forma de se relacionar com a espiritualidade e com o divino. E elas ficam chorando e lamuriando, barganhando com Deus. É muito forte isso. É forte. Eu estou vivendo uma frustração, eu não consigo lidar com essa dor, e ela pode chegar no nível de uma profunda depressão e de desistir da vida, como se estivesse se esgoelando para alguém tirar aquela dor dela. O divino, né? O espiritual, tirar essa dor dela. E é uma grande ilusão, né? Porque o caminho de regulação emocional é ela tomar o próprio poder. Ela tomar posse da sua própria vida e ganhar firmeza nas suas pernas. Porque, vejam, também não tem energia de realização, também não tem tanta energia nas pernas. Né? Não é tão desproporcional quanto o esquizoide, mas falta musculatura, sabe? Falta firmeza no corpo do oral. Percebe que a energia ainda está bem aqui, né? Na boca, garganta e tórax, peito, que vem para o lugar do sentir. Então, deixa o convite, né, para todos os orais que nos escutam. Praticar a frequência, a consciência da gratidão e tomar posse de si.
Sim. Tomar- Buscar essa conexão consigo mesmo. Tomar também. autorresponsabilidade pelo seu corpo emocional e abrir esse campo de profunda conexão espiritual e do reconhecimento da pura luz, da magnificência que a essência divina em ti já é. Porque diante dessa luz, nenhuma memória emocional resiste. Exatamente. Essa dica As é boa. cristalizações se dissolvem, né? É verdade. A luz lembra esses aspectos mais sombrios e trevosos, que eles também são luz. São E naturalmente superpoderes. se dissolvem. Maravilhoso. Maravilhoso. É muito bom sentir, gente. É muito bom. Eu preciso sentir. Essa frase é clássica. Sim. Não, mas eu não tô sentindo. Não. Só faz sentido se eu sentir. Se eu sentir. Entendeu? Essa jornada é maravilhosa. Eu amo estar vivo. Vamos junto. Como que você sente esse episódio? Comenta aí. Como que toca o seu coração. Né? Muito bom, gente. Gratidão. Até o próximo episódio. Gratidão. Tchau, Não tchau. esquece de marcar a gente aí, hein? Boa. @Círculo das Emoções, @TribeZen, @Nanda Biolchini. Ajuda a gente a espalhar essa mensagem pelo mundo. Se coloque a serviço. É isso. Gratidão. Até a próxima. Até a próxima.